Boa tarde, pastor. Tudo bem, Sueli? Olá. Boa tarde, boa noite. Boa noite para vocês, né? Que horas são? Aqui, 11 horas da noite. 11 horas da noite em Getafe, né? Espanha. Sejam muito bem-vindos, é uma alegria para nós contar com vocês, compartilhar, conhecer um pouquinho mais, né, da experiência de vida de vocês, do que Deus tem feito através de vocês nessa trajetória missionária, né? Que bom! Quer dar uma palavra de saudação aí ao pessoal que está se unindo, que já tem 14 pessoas aqui ao vivo com a gente, daqui a pouco vão se unir mais pessoas. Legal, muito bom. É um prazer estar aqui com vocês. Uma boa noite a todas vocês. Que Deus abençoe. Joia. Sueli, você também quer falar um pouquinho? Boa noite para todo mundo. Graças a Deus, já está. Certo, que bom. Mas o objetivo dessa live também, nós queremos conhecer um pouquinho da origem dos nossos missionários, de onde vocês são, onde vocês nasceram, como foi a experiência de vocês de conhecer a Jesus, se vocês podem contar um pouquinho para nós. Depois nós vamos entrar na família, porque nós sabemos que vocês já são avós, né? Então tem uma longa trajetória com a família também, né? Então vamos começar de onde vocês são, a origem de vocês no Brasil. Nós somos da zona oeste, né? De São Paulo, Pirituba. Pirituba? Vivíamos em bairros vizinhos, eu no Parque São Domingos e ele na Vila Mangalô. Vila Mangalô. É mesmo? Então os dois aqui de São Paulo? Os dois somos de São Paulo, exatamente. Eu frequentava, na época era a congregação da Igreja da Lapa, hoje já é igreja, do Parque São Domingos, e o Walter se converteu com 14 anos e se uniu à igreja. A mesma igreja? Mesma igreja, Eu fui evangelizado por alguns jovens da então congregação do Parque São Domingos, né? A gente jogava futebol juntos e tal, e aí foi assim que começou. E eu fui a uma escola dominical, achei muito interessante, voltei no domingo seguinte, aí depois de um mês frequentando, eu descobri que tinha um culto também, né? À noite, passei a frequentar o culto. 2 meses que eu estava frequentando a igreja foi quando aconteceu realmente a minha experiência de conversão. Então, a nossa história está ligada à Igreja da Lapa e à sua congregação na época, Parque São Domingos. Que interessante. E a sua família já era crente, Sueli? Ou também teve essa? Sim. Sim, a minha mãe é uma das que iniciaram, estava junto quando iniciou a congregação, né? Minha mãe é de origem evangélica. Então, a gente sempre crescemos na igreja. Ah, que interessante, né? E como é que foi esse negócio, esse encontro aí de vocês, de olhares e de namorar e casar, já que os dois da mesma igreja? Então, a nossa mocidade tinha acho que 6 jovens, né? Por aí. Éramos bem pouquinhos, a gente convivia muito, né? Nosso passeio era visitar a igreja, a gente passava muito tempo juntos, e aí foi desenvolvendo a amizade. Eu inclusive creio que aquilo foi por meados da década de 70, né? Sim. E essa época era uma época assim que tinham surgido alguns grupos evangélicos, como Jovens da Verdade, Jovens em Cristo, os Vencedores um pouco antes, né? E aquilo ali, Deus usou tremendamente para falar aos jovens, né? O evangelho chegar ao coração de muitos que não eram crentes, né? Animar os que já eram das igrejas. Então, eu particularmente, a minha experiência de conversão, ela se dá junto a um desses grupos, né? O Jovens em Cristo. Através de jovens da Igreja do Parque São Domingos, enfim, mas aí eles foram muito usados. E a gente, como era um grupo pequeno,
a gente costumava de sábado ir às reuniões do JV ou do A JC. gente ficava durante a semana procurando onde tinha culto. De segunda a gente ia no cinema, que tinha Olha, para fazer culto. De quarta a gente ia no estudo dos Jovens da Verdade. De sábado ia no culto dos Jovens de Cristo. Era o passeio das... Não, e no domingo de manhã, na escola dominical da Igreja Presbiteriana, à noite no culto, quando terminava o nosso culto, a gente corria para a Igreja Batista do bairro. olha, uma dose assim bem acentuada mesmo de reunião, de Mas foi muito legal. ensino. Que bom, que bênção, né? Saber disso. E aí vocês se conheceram e se casaram na igreja aqui mesmo, em São Paulo. Isso, aí, bom, passou alguns anos, claro, e... A professora de escola dominical, dona Dirce... Como é que Dirce aqui? É Dilce Devidé. Dilce Devidé. Ela fez um desafio missionário, a filha dela estudava em Peniel, na Missão Nova Estrela. E o Walter foi o primeiro a ir lá visitar, conhecer e aceitar o desafio de estudar lá. Então, mas nós, na altura, a gente já estava namorando, né? E depois, então, foi a Sueli, depois foram alguns outros jovens, isso a mocidade lá cresceu, e alguns outros também foram se preparar para a obra missionária. Isso que eu queria perguntar para vocês, como surgiu esse desejo de ser missionária, essa vocação na vida de vocês? Então, a minha experiência pessoal foi assim, eu comecei a frequentar a igreja e o evangelho fez tanto sentido para a minha vida, não que eu estivesse envolvido com coisas ruins, né? Não era nem usuário de droga, nada disso. Mas eu vinha de um contexto familiar um pouco complicado, porque meu pai era viciado em álcool. Isso trazia alguns problemas para a gente, né? Então, em meio a essa situação, o evangelho chega ao meu coração, eu estou lá frequentando a igreja, né? A gente fez a profissão de fé, fui batizado, logo começou uma mocidade, a gente estava envolvido lá com esses jovens e crescendo, né, em Cristo. Então, essa nossa professora foi que começou a falar da obra missionária. Eu achei aquilo o máximo. Eu falei, caramba, eu acho que eu quero ser assim, eu quero pregar o evangelho. Eu não quero ser crente de estar só na igreja, não. Eu quero sair para o mundo. Que E assim, legal! eu acabei indo para o caminho que ela foi indicando para a gente, né, essa senhora, essa professora. A influência de um professor de escola dominical, né, pastor? Professor de escola dominical, exatamente. Você vê a importância que tem a escola dominical, inclusive para a obra missionária. Uhum. E a Sueli Então, também entendeu no mesmo tempo? Vocês já estavam namorando? Conversaram sobre o assunto? Como é que foi? Sim, eu já tinha desejo, eu não sabia como, né? Eu tinha desejo de servir a Deus de alguma maneira, né? Mas não sabia como. Aí, conforme foi sendo apresentadas as possibilidades, né, a gente foi se encantando. Bênção, que joia. E o seu caminho aí, então, o seu preparo, você já começou indo para o Peniel. Os dois foram para lá? a nossa formação, ela se dá, no princípio, com a Missão Novas Tribos do Brasil. A gente fez todo o curso da missão, né, que é um curso de 5 anos de duração, entre a parte biblioteológica, como também a formação antropológica e depois o linguístico. Né? Aí decidimos entrar para trabalhar com as Novas Tribos, né? Estava designado um campo para a gente, mas eu precisava levantar sustento. E nesse ínterim, os líderes da Junta de Missões Nacionais, da IPB, claro, estiveram lá na nossa igreja, na Lapa, e ao término eu me aproximei deles e perguntei, eu queria saber, a minha pergunta foi, eu quero saber quais são as possibilidades da Igreja Presbiteriana do Brasil ter um trabalho com índios que não seja aquele trabalho da Missão Kaiowá, porque na época o trabalho da Kaiowá era dirigido por 3 denominações. Certo. E não era uma coisa como é hoje, né? Hoje a IPB tem muita presença lá. E aí eles me disseram, olha, eu não tenho nenhuma possibilidade. Nós investimos em outras áreas. Ok. Aí eu falei, então eu continuo com a Missão Novas Tribos, né? Sim. Aí passou uns 5 meses, eles me telefonaram, pediram para eu ir a Campinas, onde era a sede da missão, que eles queriam me ouvir.
E falaram assim, ó, eu falei, ó, o que vocês querem ouvir? Sobre trabalho com índio. Eu falei, mas eu não tenho experiência, eu Olha só só. tenho a formação. Não, mas veio para a gente conversar. Tá bom, eu fui, só que tinha ficado em casa, eu fui a Campinas, sentei lá com eles, eu não sabia, na verdade, eles estavam já me entrevistando. E Ah, eles disseram, olha, depois daquela nossa conversa lá na tua igreja, nós pensamos bem, nós queremos começar um trabalho com índios. Só então falta você um foi um emprego. dos primeiros a ser Foi o primeiro. missionário da IPB com os índios, Eu Nós acho, somos o eu acho ligados ligados à Junta de Missões Nacionais na época, né? isso, pela junta. Aí a minha resposta a eles lá foi: eu estou disponível, mas vamos ver o que Deus quer, se é essa a vontade de Deus. Eu vou voltar para casa conversar com a minha esposa, né? Nós éramos recém-casados, estávamos esperando o primeiro filho. E aí eu conversei com a Sueli, a gente orou, e claro, e eu dei o retorno, ó, podemos ir. Quando o Olha, nosso filhinho completou um aninho, né, meses depois, aí nós fomos, foi até muito interessante, porque eu não sabia para onde vamos, eles também não sabiam muito bem, nunca tinham trabalhado com índios, né? Aí o presidente da missão, ele disse assim, olha, eu quando ando lá pelo Maranhão, eu vejo um monte de bugres lá na beira da estrada, vai para lá. Aí, olha então, o só. que era? Então, vai lá, descobre. Aí a gente foi conversando com colegas e tal, né? E Que ano acabamos. foi isso, pastor? Olha, isso foi 83. quando a gente foi para o trabalho lá para a 83. tribo, né, tribo Guajajara, no Maranhão, foi em 83, 1983. eu já tinha feito um ano. Ah, que interessante. E foi assim o começo, então, do ministério de vocês com os índios Guajajaras, né? Exatamente. E Que aí a gente bom. tinha aquela ideia, né, de que nós vamos viver a nossa vida toda trabalhando com índios, Vamos né? ficar velhinhos. Que a gente Sim. tinha muita paixão realmente, né? Convicção Uhum. e paixão. Mas aí foi muito, mas nós não continuamos, porque descobrimos, né, um problema de saúde com o nosso filho, o Rogério, e ele já estava com 3 anos de idade. Já tínhamos a Vivian. Já tinha nascido a nossa segunda filha, o nosso segundo filho, no caso a Vivian. Sim. E aí ficou constatado que ele tinha uma deficiência auditiva, que precisava receber tratamento, se a gente quisesse que ele levasse uma vida normal, uma vida escolar Sim. também e tal, claro, a gente vai procurar o melhor para ele. Eu tinha dito lá na igreja do Parque São Domingos, na despedida nossa, né, no culto de envio, que Sim. só tinham 2 coisas que podiam tirar a gente do trabalho missionário. Uhum. O primeiro seria o nosso próprio coração. Uhum. O coração do homem é enganoso, né? Então, a nossa própria vontade, indo contra a vontade de Deus. E segundo, seria um problema de saúde muito sério. Ah, certo. E foi assim. Então, pelo problema de saúde, nós tivemos que regressar a São Paulo, deixar o trabalho, regressamos a São Paulo para iniciar o tratamento do Rogério. Aí Do a nossa Rogério. missionária, o que a gente ia fazer numa capital? Não tem? É. Como ser missionário numa capital? Foi quando conhecemos a PEC e vimos que seria possível ser missionários pela PEC numa capital. Aí, só para falar com vocês, já que vocês estão tocando sobre o tema de projetos com os índios, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó, alcance. Olha aqui. Muito bom. Alcance. Esse alcance aqui saiu com um pouquinho, bastante atraso até, porque o pessoal ficou doente, com Covid, fazendo cirurgia e acabou atrasando bastante, mas hoje posso estar mostrando de primeira mão para vocês, falando sobre ainda os desafios que nós temos, né? Vou só mostrar aí para o pessoal aí, quem quiser pode assinar aqui, tem estatística, tem um artigo também do Ronaldo Lidoro que ele fala um pouquinho sobre a igreja,
Chamada com Propósito, Igreja Corpo de Cristo Chamada com Propósito. Vou deixar a dica aqui, quem quiser depois manda o endereço, manda o link, faz assinatura pelo site, que o trabalho com os indígenas continua, né? E continua com necessidades também, mas Deus direcionou o ministério de vocês, então, por outro caminho, e a Sueli estava falando que vocês tiveram um período também que trabalharam com a PEC aqui em São Paulo, né? Foi no Rio, né? No Rio. Nossa formação foi em São Paulo e depois fomos para o Rio e ali ficamos quase 10 anos com a PEC. Ah, então foi bastante tempo também que ficaram com a PEC. E como foi? Estava falando do seu filho. Nesse tempo também nasceram seus filhos e hoje eles estão já adultos. Você pode falar rapidamente dos seus filhos, ministérios que eles têm? Eu sei que é bem amplo. Nós já fizemos uma live com o Rogério e a Fabiana. Quem não assistiu, pode assistir, porque está gravado aqui, está no YouTube também. Mas você pode falar rapidinho dos seus abençoados filhos? Então, nós fomos para a PEC, trabalhamos com eles quase 10 anos. E os nossos filhos acompanhavam a gente. Então, todo domingo, todo final de semana, ouviam a história do Samueli, histórias missionárias, foram crescendo nesse contexto. E depois saímos da PEC, fomos pastorear a igreja. E quando a gente estava no Grajaú, o Rogério já tinha completado o 2º grau. Né? Já estava trabalhando, bem colocado. Aí teve uma conferência em Peniel, conferência missionária, o Walter foi, e o Rogério foi acompanhando. E lá foi feito um desafio missionário. Depois eles voltaram e a gente estava na sala um dia, o Rogério falou: pai, mãe, eu quero conversar com vocês. Junto, tem que ser junto. Então, ele falou, o missionário falou lá que tem 100 e tantas tribos sem conhecer o evangelho, uma dessas é minha, eu quero ir para falar de Jesus. Ah, tá bom, Rogério, então vamos se preparar, né? Era junho, né? Junho. A gente pensando que ele estava fazendo planos para o próximo ano. Não, eu quero ir agora em agosto, vai começar o semestre agora, eu quero ir agora. E foi. Então, aí nós somos pais do Rogério, da Bíblia e do Daniel, e avós, né, de 5 netos, sendo 3 do Rogério e a Fabiana, eles que estão lá em Guiné-Bissau já há um bocadinho de tempo, né? Sim. Está completando 14 anos, que eles estão lá, ou já completou. E Deus tem abençoado muito a vida deles, e a gente só tem gratidão no coração, né? Porque Deus tem usado eles lá tremendamente. Amém. E a Vívia mora em São Paulo, né? Casada, 2 filhinhos. E o Daniel é o nosso filho mais novo, né? Ele veio para a Espanha com 13 anos de idade. Ele casou-se com a Maíra, que é filha de um outro casal de missionários da PMT aqui na Espanha. Moram aqui ao sul da Espanha, né, em Málaga, e ele está trabalhando, ele foi parar em Málaga, contratado por uma igreja para cuidar da área de visuais e comunicação, né, da igreja. Uhum. Então, ele está lá nessa mesma igreja, colaborando, mas hoje ele continuou os estudos dele, e hoje ele já trabalha numa empresa nessa área de comunicação audiovisual. Sim, ele teve uma grande parcela também, colaborou com a gente editando vídeos, filmando, fazendo entrevistas, fazendo esses materiais que também estão no nosso canal do YouTube, né? O trabalho do Daniel aí tem dado suporte para nós também, e sempre que necessário ele também está à disposição. Filhos abençoados também, crescendo nesse ambiente missionário e servindo ao Senhor também, né, pastor? É verdade. Até eu costumo dizer, inclusive, que a Vívia teve um papel muito importante para a nossa vinda aqui para a Espanha. Porque, à época, eu tinha solicitado vistos, né, para ela também, e um advogado aqui na Espanha comunicou, olha, dificilmente ela vai ter visto, por causa da idade, né? Ela estava entrando para a maioridade. E aí, naquele momento, nós resolvemos abortar o plano de voltar para o trabalho transcultural, né? Ir para a Espanha. E a Vívia, ela teve um papel muito importante no sentido de que ela disse assim, não, vocês não vão deixar de ir para o trabalho missionário. Eu fico.
vocês vão. Olha que legal. E isso foi uma grande bênção. A gente tem uma gratidão a Deus por ela. E ela saiu do Rio de Janeiro, né? Que ali era o mundo dela. Veio para São Paulo, foi morar com uma avó, estudou aí também no Mackenzie. Trabalhou no Mackenzie, inclusive, né? O mérito dela. Então, enfim, graças a Deus. Bênção, que bom. E como é que foi para vocês? Por que Espanha? O que aconteceu para que vocês possam ir para nessa região e servir ao Senhor lá? Então, quando eu estava pastoreando a igreja presbiteriana no Grajaú, lá no Rio, a gente estava envolvendo a igreja em missões. Eu acho que isso estava chamando a atenção, né? Porque eu recebi um convite da PMT para falar num evento junto com a Junta de Missões Nacionais para mobilizadores, né, de missões. Uhum. E aí, depois que terminou lá a minha palestra, já no último dia, o reverendo Marcos Agripino estava sentado à mesa lá, onde eu também estava sentado, e a gente batendo um papo, e ele perguntou, e aí vocês, como é que vocês estão? Vocês têm algum plano, futuro? Aí eu falei, olha, esse ano aqui vai o meu último ano na igreja do Grajaú, eu comuniquei o conselho que eu vou sair, não vou continuar mais. E para onde vão? Não sei, estamos orando. Então, ele fez a proposta, primeiramente de Portugal, né? Uhum. E quando a coisa já estava assim, já decidida que a gente ia para Portugal, mudou isso tudo. Eles falaram, olha, já não vai ser mais Portugal, o que você acha de ir para a Espanha? Aí, na hora, eu respondi, olha, por acaso eu sou neto de espanhóis. Então, é mesmo? Então, não é que é por acaso, né? Foi a forma que eu disse ali naquele momento, mas... Que interessante. Sim. Facilita muito, né? Você ganha a cidadania, fez o trâmite tudo da documentação. Mas não por sangue. No final aqui eu não tinha lá no Brasil, porque o meu pai não tinha nacionalidade, ele já tinha falecido, então cortou, né? Mas certo. Quando eu cheguei aqui, depois de um tempo, eu apresentei a documentação do meu avô, do meu pai, enfim, mas aí eles disseram, olha, seus avós saíram da Espanha na época da Guerra Civil, aliás, antes da Guerra Civil Espanhola, então você não tem direito de nacionalidade por sangue. Mas aí a própria pessoa disse para mim, mas você já pode solicitar a sua nacionalidade por residência. Então, eu obtive a nacionalidade espanhola, a Sueli tem a nacionalidade italiana, né? Facilita, sem dúvida. Mas o legal é, quando eu estou aqui conversando com espanhóis, eu falo, eu sou neto de espanhóis. Eles abrem o olho assim, e aí o tom da conversa passa a ser outro. Muito interessante isso. Que interessante, né? Essa identificação, né, com a nação, que legal. E quando vocês chegaram na Espanha, teve muitas diferenças daquilo que vocês pensavam? Ou foi mais ou menos como vocês estavam se preparando para começar o ministério aí? Não sentimos muito, né? Eu pessoalmente não senti tanto. Eu acho que a Sueli... Não deu tempo da gente preparar. Assim, já foi dando continuidade ao que vocês estavam fazendo, né? 3 meses de espanhol antes de vir para cá. Não aprendemos nada. Isso. Cru. Chegamos aqui sem saber espanhol. Eu me lembro assim que eu ligava a televisão, eu tenho que ouvir. E eles falando, eu falei, meu Deus do céu, não estou entendendo nada que a pessoa está falando. E é o idioma espanhol, que nós, brasileiros, achamos que entendemos, né? Eu não entendia nada. Mas algo que ajudou muito foi justamente o curso da Novas Tribos, a experiência com indígenas, porque a Europa é uma grande tribo, muitas tribos dentro da Europa, né? Então é como trabalhar como uma tribo. Mesmo aqui na Espanha. Mesmo aqui. Aqui a Espanha, como é que eu diria? A dinâmica, inclusive, da Espanha é como se fosse uma tribo indígena isso daqui. Inclusive, as divisões dentro da Espanha, eles não se sentem uma nação, como a gente tem esse sentimento do Brasil. Sim. Aqui não, é Madrid, eu sou madrilenha. Então, são tribos. Eram reinos antigamente. Diversos reinos. Né? Eles continuam como reinos. E uma região despreza a outra região. E é tanto isso que a Espanha tem um hino musical, mas não tem hino nacional. O hino nacional não tem letra. Que curiosidade interessante. E aí você vê
as brigas que tem, né, dos catalães querendo se tornar independentes, né? O País Basco tem uma língua diferente, costumes diferentes, os galegos também têm hábitos, têm uma língua também diferente. É assim, a Espanha é uma grande, é tribal, isso aqui é tribal, sem dúvida. Então, assim, voltando à pergunta, você teve algum problema, algum choque? Meu choque era, eu estava acostumado no Brasil ir num banco, entregar as contas todas, e a caixa fazia a somatória e eu pagava de uma vez. Aqui não, ia item por item. E isso me deixava um pouco nervoso, né? Você ia no Você comércio... tinha que pagar a conta de água, ela fazia toda... Ela cobrava, confirmava o valor, te dava o troco, aí depois você dava de luz para ela fazer tudo de novo, depois é lugar, entendeu? Então, isso aí para mim foi chocante. Que diferença, né? Diferença. Olha, no dia a dia, na rotina, né? Não, hoje é tudo internet. Hoje é pela internet, mas ainda nos bancos funcionam assim, infelizmente. Sim. Mas, fora isso, claro, o espanhol tem aquela forma de ser, né, muito, para nós brasileiros, é algo agressivo, forma de falar, de responder, né? Usa muito gestos assim, contundentes, né? Mas é gente boa. É. Os espanhóis que a gente conhece é tudo gente muito... Você aprende a conviver com eles e de repente você já está com eles, né? E o espanhol vocês pegaram rápido? Não, a gente é velho já. Depende, foi muito curioso, porque nós fomos primeiro para o sul da Espanha, né? A Igreja Presbiteriana de Huelva foi o primeiro trabalho da PNP. Lá é Andalucia. É Andalucia. É um espanhol muito... Mas aí aconteceu o seguinte, eu quando cheguei lá, à época, o presbítero Inácio, que hoje é pastor, né? Sim. Eu disse a ele assim, presbítero, eu não posso falar nada porque eu não entendo bem espanhol. Eu tenho que ficar aqui um bom tempo ouvindo e até aprender para poder pregar. Então, você que produz aí os trabalhos como vem fazendo. Aí passaram 2 semanas, ele falou, olha, pastor, os irmãos querem te ouvir. Você tem que pregar. Então, eu resolvi, então tá bom. Eu preparei uma mensagem, mentalizei o máximo possível e fui para o púlpito e eles disseram que compreendiam bem o que eu estava falando e que queriam que eu pregasse. Então, muito bom. Aí foi. Eu acho que daí me ajudou muito, deslanchou. Começou. Mas falar com aquele espanhol corrente, como você fala, né? Você é nativo. É diferente. Até porque a gente já tem a musculatura formada e tal. Então, o que a gente procura fazer? Falar gramaticalmente da forma correta, né? Sim. Mas às vezes o sotaque, né? Que é mais difícil perder quando a língua é muito semelhante, né? Também é. Mas que bom, então. Que joia. Tá vendo como o tempo passa tão rápido? Eu queria saber um pouquinho mais da Espanha, mas depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas vamos falar um pouquinho sobre os projetos que vocês estão realizando aí em Getafe, né? Qual é o projeto principal? E depois, se vocês podem falar também sobre aquelas estratégias ou os outros projetos que vocês estão desenvolvendo. A gente tem visto aqui, né, pelas cartas e tal, mas não dá para a gente apreciar muito. Parece que a gente tenta sempre... Acontece comigo, acho que acontece com vocês também, né? Faz uma carta enorme e depois tem que cortar, porque ninguém lê, né? Então, agora nós queremos ouvir mesmo que vocês expliquem para nós como é que está acontecendo, as sequências, as dificuldades que estão tendo. E contem para nós um pouquinho sobre esse trabalho que está acontecendo aí. Legal. Em 2008, a IEP é a sigla para Igreja Evangélica Presbiteriana de Espanha. Nossa denominação aqui, que é reconhecida oficialmente pelo governo, tomou conhecimento que havia um grupo se reunindo aqui em Getafe. Era um grupo de brasileiros, em seu princípio. E que eles precisavam muito de cuidado pastoral. O nosso projeto, desde quando saímos do Brasil, não era propriamente estar em Huelva por bastante tempo.
O Inácio, que havia estudado, iria ser ordenado e assumir a igreja. E, de fato, foi assim. Então, com um ano e meio, um ano que nós estávamos lá em Uelva, eu falei com o Inácio: Inácio, olha, houve aí todo o entendimento da IEP com a gente, nós vamos sair, nós vamos para o nosso projeto que vai ser em Córdoba, também lá na Andalucia, né? E aí o que aconteceu é que nós não fomos a Córdoba, porque surgiu esse grupo e o apelo foi muito forte da parte deles. E o IEP entendeu que nós não deveríamos ir para Córdoba, e sim ir para Getafe. Certo. E aí, em acordo com a PMT, né, foi o que aconteceu. Nós viemos para cá para cuidar desse grupo e com o passar do tempo, né, já foram entrando outras pessoas, alguns por causa Com a da crise que aqui. chegou, foram todos de volta para o Brasil, É. alguns Sim. para outros países aqui, todos em busca de emprego, né? E essa É. característica do Getafe. É. O povo vem, mas é gente que está trabalhando, estudando, e acabou o emprego, eles vão atrás. Tem gente na Inglaterra, na Alemanha, na Itália, no Brasil, eles vão, no Japão, tem um que está no Japão. Eles vão atrás de emprego. A nossa igreja aqui, ela é uma igreja multicultural. Essa é uma realidade em todas as nossas igrejas aqui da Espanha, né? Então, não é diferente aqui em Retafe. A pronúncia é Retafe. Retafe. Tá? Isso. Então, nós que brasileiros, que abrasileiramos, chamamos de Getafe quando conversamos uns com os outros. Sim. Então, o que acontece? A nossa realidade a gente tem pessoas de nacionalidades diferentes, né? O grupo existe, temos um salão alugado desde 2008, aqui estamos. Então, a gente faz cultos dominicais e uma reunião de oração durante a semana. E eu gosto muito de trabalhar com grupos pequenos. Então, durante a semana, eu vou até a casa das famílias que moram mais distante e a gente se reúne para estudar a Bíblia e orar. Tá? E durante a semana, nós, antes da pandemia, nós vimos... Tem que esclarecer que tem o antes e o durante e o depois, vamos ver o que vai acontecer, né? Então, a gente abria a igreja todos os dias, que a gente queria que o povo ao redor, os vizinhos, nos conhecesse, né? E criasse mais liberdade com a gente. Então, a gente começou a fazer um brechó, os vizinhos traziam as roupas, geralmente os espanhóis traziam as roupas, e tem muito marroquino ali em Getafe, né? Muçulmanos. Então, eles vinham pegar as roupas. Ciganos também. Era uma maneira de estar ali em contato com os vizinhos, né? Outra estratégia a gente tinha... Nós tivemos colaboração de umas missionárias batistas que moravam ali em Getafe, americanas. Então, elas vinham, davam aula de inglês, reforço de inglês para os filhos dos marroquinos. Então, a gente teve acesso a essa turma muçulmana, né? Eles entravam na igreja, passavam a tarde ali com a gente, tanto as crianças quanto as mães. Fazíamos artesanato, depois do artesanato a gente abria a Bíblia, falávamos de Jesus com elas. E depois até passou a ter uma reunião de oração com mulheres, e que a maioria das mulheres não eram evangélicas. Eu convidei a turma do artesanato, falei, eu vou fazer uma reunião de oração, quem quer vir? Éramos 8, 3 éramos crentes, o restante era não crente. É mesmo? Que legal. Sueli, a gente vê. Sim. Sueli, a gente vê assim, esse talento seu para os artesanatos. De onde vem isso? Desde menina eu fazia, mas eu não, depois que eu cresci, não me envolvi mais com isso. Inclusive, quando o Walter fez o projeto para a gente vir para a Espanha, ele pôs lá artesanato. Eu olhei e dei risada, mas quem foi isso aí? Eu não mexo com artesanato. E foi a porta que Deus abriu aqui. Porque eu conheço, ela é boa de artesanato. Você sabe. Então, as ideias são sempre minhas. Tá vendo? Isso daí que é parceria, né? Um tem a ideia, o outro trabalha. Eu estou brincando, olha, a ideia, tudo vem dela, é coisa dela. Mas com a pandemia, parou tudo. Eu não podia abrir. Sim, mas a gente viu também, Sueli, que você ia para outras igrejas, né? Fazer esse curso, ensinar as próprias missionárias. Tem um grupo bom de...
tem uma missionária brasileira aqui, que é Batista, e ela mexe com, ela faz a mesma coisa, escreve, ela faz reuniões assim. E ela tem o apoio de uma igreja lá, do marido dela, que é americano. Então, eles vinham em equipe, duas vezes por ano, com material, com tudo para dar aula. Então, já viu, americano, vão ter uma aula de crepe com americano, enchia, né? Então, a gente fazia em várias cidades, que foi um projeto que a gente começou, eu e ela, Dulce Fragância, para atrair espanholas, né? Para acercar o artesanato e a gente poder compartilhar. Então, foi portas que Deus foi abrindo. A gente teve época de reunir, assim, começamos com um blog, daí convidamos elas para vir para uma reunião presencial, e eram 70 não crentes. Olha. Fizemos oficinas diversas, uma delas era para compartilhar o evangelho, foi a oficina mais frequentada. Que bem! Fizemos isso durante 4 anos, eram 2 encontros por ano. Hoje já acabou, vamos ter outro agora em outubro. As americanas estão vindo e a Mara já entrou em contato comigo, então em outubro a gente já vai rodar de novo alguns lugares. Não, e o legal é que o blog, que a Sueli tinha, o blog dela, né? Teve uma repercussão tão grande, né? Até assim a nível internacional. Que uma revista especializada aí do Brasil em artesanato entrou em contato com ela, pediu escrever um artigo e publicar algo, blá, blá, blá. Foi muito interessante. Eu estava lá no Brasil na época, porque a minha mãe estava muito enferma, né? Acabou falecendo. Aí a Sueli manda uma mensagem, vai na banca de jornal aí, tem que encontrar uma revista que tem coisas que a gente publicou, quer dizer, entrevistada e coisas assim. Que joia! Muito bom, hein? O Deus usando os dons e talentos, né? As habilidades aqui, estão falando, né? Da sua habilidade com artesanato. Então, isso é interessante, né? A gente entender que às vezes nem a gente se dá conta, mas são habilidades que a gente trabalhando, Deus usa grandemente, né? E se não fosse por esse tipo de estratégia, talvez ficaria mais difícil o contato com tanta gente de tantos lugares do mundo, como você está falando, né? Não é só os espanhóis, mas imigrantes, né? Esse mundo globalizado que nós vivemos hoje, né? Que legal. Eu conheci muitas espanholas e depois da pandemia teve que fechar tudo, né? Sim. Então a gente continuou por um tempo online, mas depois vai cansando, né? O pessoal já não estava mais afim. E pelo Instagram, eu tentei manter o Facebook em espanhol, às vezes eu boto o sangue brasileiro ferve, assim, eu ponho alguma coisa em português, mas eu procuro manter em espanhol. E comecei a usar o Instagram para continuar tendo contato com elas, né? Publicando sempre alguma coisa em espanhol, e eu vejo que elas me visitam, às vezes não se pronunciam, mas estão ali, curtindo. Eu vi que você tem mais seguidores, mais do dobro do seguidor do seu marido. Então, quem tem mais seguidores é a Sueli, viu? Eu tenho que seja realmente uma ferramenta de contato, né? É uma porta que Deus abre ali. Então, parece que é uma arte que está atraindo, mas ali tem um versículo, né? E a palavra de Deus não volta vazia. Exato. E nós conversando, preparando esta live, você contou também desse projeto novo que você está agora, nesta época de pandemia, a oportunidade que você enxergou nesta pandemia. E conta um pouquinho desse projeto que você está desenvolvendo agora. Então, é que, de repente, eu me dei conta que fazia 1 ano que a gente não tinha classe com as crianças na igreja, que elas estavam sem receber, né? Eu sei que algumas não recebem em casa, então eu fiquei, poxa, como que eu vou alcançar essas crianças, né? Daí eu pensei em uma coisa que eu já fazia, que é o Bible Journaling, que é decorar a Bíblia, né? Porque isso aí é mais coisa de criança do que de adulto. As mulheres que andam fazendo, mas é mais para criança, né? Então, eu vou convidá-las para fazer um Bible Journaling comigo. E deu certo. O que é Bible Journaling? Só para explicar para quem não conhece. Então, é um diário de meditação, onde a gente pega um texto e decora. Existem bíblias apropriadas para isso, com espaço lateral, e a gente vai decorando algo relacionado ao texto, né? Isso aqui foi feito para as crianças.
da história de Abraão, aí a tenda. Olha só, que fantástico! Esse a gente faz por internet, as crianças vão fazendo na Bíblia delas. Mas é um trabalho não tanto com as crianças, é mais trabalho com os pais, porque a intenção, eu avisei desde o começo, eu não vou contar história bíblica para as crianças, quem vai contar são vocês, os pais, a responsabilidade de vocês. Eles não estão podendo vir na igreja, vocês não podem deixar para a igreja essa responsabilidade da educação cristã dos filhos. Então, a gente está procurando conscientizar os pais de que eles têm o privilégio de ensinar a Bíblia para os filhos, incentivá-los a fazer a devocional diária. Então, o que eu faço? Durante a semana eu vou alimentando os pais, dando ferramentas, ideias, vídeos, músicas, trabalhinhos, e eles vão trabalhando o texto bíblico e o ensinamento durante a semana. Aí, domingo, eu falo, eu vou me reunir com eles para brincar, para fazer arte. Então, da semana e a gente faz alguma arte então, na Bíblia. Que legal! São crianças de fala portuguesa. Eu não me atrevi com espanhol. Até porque teria que ter uma outra dinâmica. Eu não poderia ter esse trabalho com os pais, né? Esse grupinho é gente que eu conheço. Então, eu tenho liberdade de conversar com as mães. Eu sei com quem eu estou falando. Né? E tem a questão legal também. Né? Aqui é muito complicada a questão de leis e de... Sim, isso estava contando para mim ontem o Walter sobre essa questão de abordar crianças. Como é que é mesmo? É um pouco complicado isso, porque você tem que ter autorização por escrita dos pais para poder colocar a imagem delas em algum meio de comunicação. E como fazer um trabalho desse, né? Um trabalho que você está aberto, né? Ele está aberto aí pela internet, é meio complicado. E se você se aventura, que é uma coisa muito típica de brasileiros, né? A gente vai se aventurando a fazer as coisas, e isso pode gerar uma denúncia e a gente tem que se ver com a justiça. Interessante. É muito cuidado. Eu mesmo, eu já fui parado pela polícia numa ocasião, parada assim, eram várias viaturas ao meu redor, os caras, parecia que eu era um terrorista, porque eu não tinha abordado crianças, eu tinha fotografado, né, um colégio onde o Daniel iria estudar. Ele estava vindo de Europa para cá. Estava procurando apartamento, aí saiu fotografando a vizinhança para mostrar para mim e para o Daniel. Eu não fotografei crianças. Mas alguém viu. Eu não fotografei crianças, eu fotografei o prédio. E alguém viu e denunciou. E a polícia, antes de eu chegar na estação de trem, a polícia me cercou e falou, tem aqui uma denúncia contra você, de onde você é, o que você veio fazer, e etc. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E como aqui eu estou envolvido também com o Ministério da APEC da Espanha, a gente sabe dos cuidados que tem que ser tomado. Né? Sim. Mas só uma outra coisa do grupinho de criança, tem as crianças da nossa igreja, tem uma menina que já foi da igreja, nasceu aqui em Getafe, depois mudou para a Suíça porque o pai foi trabalhar lá. Ela é filha de equatoriano com italiano, é uma poliglota, fala mais de 5 idiomas e fala e entende português. A mãe morou no Brasil um tempo, então ela se vira bem com português. Ela participa, aí ela indicou uma amiga que mora na Noruega, uma brasileira que mora casada com um norueguês, tem 3 filhos, e as meninas são umas gringuinhas, mas elas entendem um pouquinho português, então elas também participam. Então a gente tem Suíça, Noruega, Espanha, Guiné-Bissau. E a Amapá, tem uma criança que está lá no meio do mato, lá na Amapá, que participa também. Que interessante, né? Essa pandemia fechou oportunidades, mas abriu outras oportunidades também, e a gente está aproveitando e vendo como vocês, com criatividade também, Deus vai mostrando, né? O caminho e o tipo de ministério que pode ser feito, e serve de inspiração também para quem está assistindo essa live, querendo conhecer um pouquinho mais desse trabalho, desse ministério. Você falou do seu Instagram e você continua tendo o seu blog, Sueli? Ele tá lá ainda, né? Mas eu não mexo mais com ele. Não está atualizando, mas o seu Instagram como é que é? Se alguém quiser entrar em contato com você. Claro que... Como?
Sueli Pinheiro. Certo. Sueli Pinheiro, procura ela lá, que tem várias fotos. Meu blog também, a Sueli Pinheiro tem muita coisa lá, tanto de artesanato quanto de material infantil para o Ministério. Tem muita arte lá. Que joia! E aquele outro que você tem publicado ideias para o trabalho de evangelização de crianças. Sim. A gente vê que a Sueli é bem humilde, viu, pastor? Eu já vi tudo, tem muita coisa boa aí. Deus há de abençoar e dar sempre essa criatividade, né? De aproximar as pessoas, levar a mensagem para elas, né? Mas que joia! Sobre o cristianismo, como é que está aí na Espanha, pastor? Precisa de mais missionários? Como é que é? Bom, olha, a Espanha é um campo missionário. Eu dou vontade de repetir isso 30 vezes, no mínimo. Por quê? Porque, não sei, alguém saiu dizendo aí pelo Brasil que não está precisando mais de missionário aqui. Não é isso. Aqui está precisando e muito. Só vou passar aqui alguns dados. São 47 milhões de habitantes. Menos de 2%. Para ser exato, é 1,96%, segundo estatísticas do início deste ano. Menos de 2% da população é considerada evangélica. Tá? Toda a Espanha tem menos de 4.300, são 4.283 lugares de culto pelas igrejas evangélicas. Então, a gente pensa no Brasil, 4.000 templos ou 4.000 lugares de evangelização. Você vai encontrar isso em uma, duas cidades. A maioria das cidades aqui não tem nenhuma igreja evangélica. Tem cidades aqui, tem lugares que não tem região que tem, você vai encontrar 3 igrejas apenas. Pensando assim no geral. Então, é um grande desafio. E desse número de porcentagem que ele deu, metade é estrangeiro. A gente sempre explica, metade, exatamente, a estatística oficial é essa, 1,96. A metade, nada, é mais da metade, são estrangeiros, são evangélicos oriundos da América Latina, de outros países, entende? Aí você pega o que resta, o número de espanhóis, ainda assim, dentro dessa parte, da parte dos espanhóis, mais da metade são ciganos. Porque a maior igreja evangélica da Espanha é uma igreja de ciganos, uma denominação de ciganos. Então, a porcentagem de espanhol, propriamente dito, é mínima. É mínima. Então, a necessidade é enorme, é muito grande. Precisamos de mais missionários aqui. Graças a Deus. A IEP hoje atua em 11 pontos diferentes. Né? A gente tem missionários lá da PMT, né, servindo aqui na Espanha, mas ainda somos poucos, ainda não chegamos em todos os lugares. A gente viu aí pelas leis, né, pelo próprio contexto, né, que a gente conhece que a Europa está hoje, não tem talvez toda essa liberdade que se tem aqui, né? E com certeza, só para fazer um paralelo para quem está nos assistindo, uma congregação aqui no Brasil, por exemplo, né? Você começa uma congregação, às vezes uns jovens, ou um presbítero, uma família de uma igreja, vai para a congregação para poder fortalecer. Aí já tem um grupo de louvor, já tem um grupo disso, um grupo daquilo. Mas para começar uma igreja num campo missionário, são muitos anos, é muito tempo para chegar nesse ponto, né? Estive numa congregação esses dias onde tinha 2, 3 pessoas. Ano passado, a pandemia, agora voltou da pandemia, tinha umas 20 pessoas. Aí eu falei, oh meu Deus, a diferença de um campo missionário onde você leva anos para consolidar um trabalho, mas o Senhor vai dando os frutos, né? Que bom. Exatamente. Que vocês continuem firme aí. A Igreja Evangélica Presbiteriana da Espanha, no fruto do trabalho aí do Brasil, enfim, já tem pouco mais de 30 anos aqui no país. Mas as nossas igrejas, elas têm o quê? 10 pessoas, 15, né?
Às vezes um ou outro aí se empolga em um dado momento, olha, temos 30 pessoas. Mas é um Sim. momento. No momento seguinte, aquele número de 30 já cai para 20. Porque a Isso maioria... afeta o emocional do missionário? Sueli, você, o que você acha como mulher assim? Afeta. Esses últimos meses a gente perdeu 4 jovens que foram embora em busca de trabalho, uma mudou para outra cidade. E no final do ano já uma família vai embora também. Então é assim, é um constante, a gente trabalha, discipula e a pessoa vai... Semeando para a eternidade, né? Tem algum testemunho de alguém que vocês alcançaram e que vocês gostariam de compartilhar, seja através do projeto ou na igreja? Eu quero compartilhar, sim. Tem logo que a gente chegou aqui, né? Eu lembro que eu pouco comentei que eu gosto muito de fazer pequenos grupos e Sim. estudos. Então, eu ia a uma cidade, a uns 30 quilômetros de Retafe, para dar um estudo lá para 2 famílias. E às vezes vinham outras pessoas. E lá apareceu uma vez uma jovem, e essa jovem, depois, ela começou a namorar um espanhol. Ela era brasileira, ela é brasileira, né? Começou a namorar um rapaz espanhol. E um dia, aqui no nosso culto, no domingo, ela veio com um rapaz. Aí, termina o culto, ela diz assim, olha, esse aqui é o meu noivo, e ele tem muitas perguntas. Algumas eu pude responder, mas ele tem muitas outras perguntas. Aí eu falei, pois não, então quais são as suas perguntas? Ele enfia a mão no bolso e tira um papel com uma lista de perguntas, né? Já foi com tudo anotado? Tudo anotado. Eu falei, rapaz, você não tem disponibilidade de um outro dia da semana a gente se encontrar? Aí ele falou, eu posso. Eu me lembro até que foi numa terça-feira. Então, terça a gente se encontra. Esse moço se converteu a Cristo. Oh, glória a Deus. Espanhol. E quando o espanhol se converte, a gente tem que dar glórias, aleluia, sendo presbiteriano. Mesmo, com certeza. Foi discipulado, batizado, trouxe uma romena, amiga dele. Que também se converteu. Então, foi uma grande bênção. Através do artesanato veio gente para a igreja também. A gente tem uma jovem senhora que se converteu, foi discipulada, batizada. Tem uma família de brasileiros também que mora do lado da igreja e estão ali com a gente, acompanhando o trabalho. Tem casos assim, tipo uma senhora que rejeitava Deus, né? Agnóstica e tal. Essa mulher, a partir de um dado momento, começou a aceitar a leitura da Bíblia, oração, né? Ela não está frequentando a igreja, é verdade, mas é um processo. A coisa vai pouco a pouco, como você acabou de dizer, porque aqui é assim. Aqui aí é mais um motivo de oração. Exatamente. Então, porque aqui na Espanha não é assim, eu vou sair na rua distribuindo folheto. Você pode distribuir, tudo bem, mas não dá resultado. A gente tinha uma vizinha, uma senhorinha, que ela fazia questão, ela ligava, dava bronca, que a gente tinha que ir na casa dela para orar. Ela era devota de São Judas Tadeu. Ela queria que a gente fosse lá ler a Bíblia e orar com ela. A gente chegava, ela mostrava a liturgia da missa, tudo, mas tinha que ir lá toda terça-feira para orar e ler a Bíblia com ela. É muito interessante. Agora, na pandemia, ela pegou a Covid e faleceu. Olha só. A palavra foi semeada, né? Que bênção, que joia. Essa expressão aqui, nós missionários, nós estamos semeando. Sim. O fruto. Quem vai colher, a gente não sabe. A gente não sabe se vamos ter a oportunidade de colher esses frutos, né? Na eternidade vamos saber. E é importante entender. Quem sabe os nossos filhos, né, vão ter a oportunidade de colher algum fruto. Isso. É assim, ó, Emma, a gente está aqui motivados pela glória de Deus, para a glória de Deus. Se não for por essa motivação, o missionário desanima, volta frustrado. Por isso que eu toquei esse lado emocional aí, porque o missionário, para trabalhar na Europa, nesse contexto, ele tem que ter o lado emocional bastante confiante, espiritual no Senhor, sabendo que quem vai converter as pessoas é o Espírito Santo, no tempo dele, né?
E eu sei que baqueia esse negócio que o pessoal muda, vai para outro lugar. Você já estava achando que seria o futuro líder, futuro presbítero, diácono, daí a pouco está indo, né? Mas que o Senhor conforte o coração de vocês e mande outros, que Ele com certeza tem os filhos dele aí também na Espanha. E quais são os próximos passos que vocês estão visualizando aí nesse projeto? Olha, o nosso próximo passo é continuar levando aquilo que a gente já vem fazendo, né? E estando com o coração aberto para que Deus nos mostre novas estratégias. Uhum. E, agora, é claro que também existe... Porque continua com a gente continua com restrição. Exatamente. E aí, continua... Como que está a questão da pandemia aí? As reuniões... Então, a gente tem que estar obedecendo todas aquelas normas, né? Normas de uso de máscara, de higiene, distanciamento, não pode ter um número X de pessoas dentro do ambiente, do salão, é limitado isso. A gente fazia almoço uma vez por mês, já fazemos. As atividades durante a semana, tivemos que parar. Agora voltamos a fazer a reunião de oração, mas poucos estão respondendo. Então, a gente vinha fazendo cultos online, transmitindo cultos online, né, fazendo culto online, estava tendo uma excelente frequência, a partir de um dado momento começou a cair, e agora, com o presencial, a frequência ainda é baixa. Muito baixa. A gente continua transmitindo também, porque alguns moram longe, né? Sim. Mas é isso. Agora, o que a gente vai buscando alternativa. Então, por exemplo, eu passei a fazer... a enviar. Eu envio devocionais, eu pego cada dia, faço a tradução para o espanhol, né, e mando cada dia para o pessoal acompanhado de um pedido de oração relacionado aos próprios irmãos. Sim. E motivo pela obra missionária, né? Então, a gente vem fazendo isso. Agora, uma coisa que eu quero colocar, a gente já está com uma certa idade que a gente já está pensando no futuro para a igreja aqui, né? Nós precisamos de um outro casal para chegar e assumir o trabalho. Com cabeça mais jovem, saiba mexer com a internet. Aí, a moçada aí que está aí. Teve uma vez que falei, vai ter uma geração de missionários pós-pandemia, com as lives, estão sendo motivados, o pessoal do CFM aí, é uma possibilidade de ir lá conhecer o campo, né, pastor? Não, até porque... Vem fazer estágio aqui. Até porque a gente já passou por 70 anos de idade, a gente sabe que... Em 10 anos a gente já era, tá velho, quase gaga, senão, né? Então... Tem que chegar gente nova. E nós vamos ficar aí perdidos, sem fazer o quê? Não. A gente pode ir para um outro lugar, começar uma nova obra, ou apoiando quem chegar. Né? Vou fazer artesanato, né, Sali? Isso, ficar aí mesmo apoiando também com outros projetos, com certeza. Que bênção. Vocês poderiam dar uma palavra aí para aqueles que estão começando essa caminhada? Vocês têm mais de 30 anos que estão na caminhada missionária, não é? Isso. É assim, ó, a gente não... 40 já, desde 80. 40? É mesmo? Vão fazer 40 anos agora, 82, você falou? Mas nós precisamos entrar no detalhe. Tá, vamos esquecer desse detalhe, então. Mas com certeza nunca foi fácil, né? Então, qual a experiência de vocês? É assim, sempre os problemas vão surgindo, as dificuldades, as lutas, às vezes na área financeira, às vezes o sustento não é o suficiente, e coisas assim. Que nem vir para a Europa. Aqui a moeda aqui é o euro, né? Então, quando chegamos, ele valia, eu me lembro de ter feito saque com cartão de crédito a €1 por R$2,27, né? Hoje está, para fazer o saque, hoje ficaria em R$6,40 por €1. Então, é um desafio. Mas, olha,
A Bíblia diz assim, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Eu aplico esse versículo também para a obra missionária. Deus é fiel. Na nossa trajetória, nossa caminhada, desde lá atrás, com a JMN, lá com o trabalho com índios, né? Depois passando pela PEC, pastoreando, vindo para cá, já são quase 15 anos, daqui 2 meses, 3 meses, vai estar 15 anos de Espanha, né? Deus é fiel, Deus não falha. Nós podemos falhar, é verdade, mas Deus é misericordioso conosco, sempre, né? E Ele é fiel. E a nossa motivação tem que ser aquela de glorificar a Deus. Se você vai ter essa motivação, Deus vai usando, vai abençoando, vai suprindo as necessidades, vai trazendo gente para se tornar parceiros. Eu acho que isso é muito importante. Nós valorizamos muito os nossos parceiros que contribuem conosco, né, com ofertas, igrejas, irmãos. Que têm sido fiéis durante a pandemia. É gente de Deus e eles são missionários aqui conosco também, apesar de estarem aí. E a gente valoriza muito os intercessores. É importante ter intercessores. Então, é altamente motivador isso, sabe? E olhar para frente, não se deixar enrolar pelas ameaças do diabo e pelas ameaças das circunstâncias, sabe? Temos que olhar firmemente para o Senhor. O caminho é esse. E para as mulheres, Sueli, porque às vezes a mulher fala assim, o missionário é meu marido, eu acompanho ele, como é que você encaixou aí nesse ministério, desenvolvendo também os dons e talentos que Deus te deu? Não sei, porque eu decidi ser missionária antes de casar. Eu não sei se eu me casaria com missionário sem ter convicção missionária. Entendo. Né? Seria um jogo desigual. Por que eu vou me casar com alguém que vai ser um missionário, um pastor, se eu não estou afim de ser com a equipe com ele, né? Boa. Então, o ministério, a chamada é minha também, né? Mas é do casal. E a gente faz questão de valer isso. Eu por exemplo, o trabalho missionário aqui é nosso. Quer dizer, nosso. Não é porque servimos, né? Nós estamos servindo juntos. Não é só eu. Sim. Aliás, vocês puderam ouvir a Sueli. Estão vendo o quanto ela é importante nessa nossa caminhada missionária. Né? Sempre foi assim. Sempre. Isso. Antes fazendo outras coisas, mas sempre junto. Eu acho muito importante o que a Sueli destacou aqui, né? Quem quer ser missionária, ela falou assim, né? Eu não casaria se não fosse missionária. Então, quem está aspirando a ser missionária, se preparando, é um passo muito importante que o teu marido também tenha essa visão para que possam continuar juntos nesse projeto. E aí a gente vê, né, essa caminhada, porque implica a educação de filhos, crises que tem, de todas as áreas, família longe. São muitas as situações que precisam ser contornadas. Vocês, com quase 40 anos de experiência, levaria muitas lives para contar mais coisas. Até tem algo curioso, né, que até poucos meses atrás, a nossa netinha, que a filha do Rogério, que está lá em Guiné-Bissau, né, que pouco a gente vê, assim, pouco a gente está junto, presente, ela nos chamava de tio e tia. A primeira vez que eu fui no aniversário dela foi em novembro do ano passado. Ela fez 5 anos. Sim. Mesmo. O primeiro aniversário que eu fui, o Walter só viu 3 ou 4 vezes. Eu tive 3 oportunidades de estar junto com a Larissa. Pessoalmente, Olha, né? Pessoalmente. E viva a internet. E viva a internet. E orem pelos missionários que têm que enfrentar um dos desafios, essa questão da saudade, né? Do distanciamento da família de sangue. A gente planejava, falava assim, queremos ter 5 filhos para que, um em cada continente, que cada um seja Deus deu 3, estão um em cada continente. Cada continente. Netos, eu estava pensando, quem sabe Deus vai levar os netos para os outros continentes. Amém, né? Amém. Que Deus abençoe muito mesmo. E uma mensagem para a liderança da igreja, para as igrejas que estão no Brasil, e se as igrejas quiserem conhecer mais sobre o projeto de vocês, se envolver com o projeto de vocês,
Como seria o contato? Bom, o contato pode ser através do quê? Do nosso WhatsApp. Nosso telefone aqui, o meu, né? 34, é o código da Espanha, 600-382-928. 600-382-928. Ou pelo e-mail, walterppinheiro@hotmail.com, ou então entra lá no Instagram. No Instagram também, claro. Ou diretamente com a PMT, também é uma forma de ter contato conosco. E para a liderança, eu quero deixar aqui esse versículo que foi escrito por João, né, no seu capítulo 4, versículo 35, em que Jesus diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para o fogo. A igreja de Jesus tem que erguer os olhos e ver os campos que estão brancos para a ceifa. Teve um pastor de Goiânia que foi um grande homem de Deus, desafiando igrejas para o envolvimento da obra missionária. Ele faleceu já. Ele chamava-se Cloy Marques. Eu ouvi dele uma vez algo que me chamou muita atenção. Fantástico. Ele disse assim: a igreja de Jesus é a igreja do caminho, não é a igreja do cantinho. Amém. É isso aí. Tem que estar no caminho. Exatamente. Amém. Que bom. Então, nós estamos chegando já no final da nossa live e queremos agradecer muito vocês por compartilhar um pouco com a gente sobre a experiência, o que Deus está fazendo, e motivar outros irmãos também a continuar orando por vocês. E se vocês puderem compartilhar os motivos de oração antes da gente fechar, aí o pessoal lembra de vocês e ora por vocês também. Nossa saúde. Eu acho que também podem orar pelo projeto de plantação de igreja aqui em Retafo, né? Sim. Orar para que Deus mande mais trabalhadores para a sua seara. Pelos espanhóis. Pelos espanhóis, que Deus quebre o coração deles, né? A Espanha precisa de um avivamento, né? Deus mandar fazer um derramar do Espírito para transformar vidas, né? O avivamento nesse sentido, pensando em alcançar não salvos, né? Os eleitos do Senhor estão aí, a gente não sabe onde eles estão, nosso papel é evangelizar. Então, que Deus use a gente, né? Que Deus use os outros missionários. Que Deus coloque os eleitos no nosso caminho, para a gente não perder tempo com quem... Eu desejo todo missionário, né? Mas às vezes Deus também trabalha a vida da gente com o processo, né? Há algum tempo, e Deus tem feito isso, Ele tem colocado gente no nosso caminho e tem o coração aberto. Vamos orar que Deus coloque essas pessoas no caminho, nesse encontro, né? De alguma maneira, de algum projeto. Que Deus abençoe vocês grandemente. Muito obrigada. E queremos também agradecer você que nos acompanhou, esteve conosco até agora nesta live, conhecendo mais um casal de missionários da APMT, o pastor Walter e a esposa dele, Sueli. Que Deus abençoe você grandemente. E terça-feira que vem você vai conhecer mais um missionário, um casal de missionários da APMT. Deus abençoe. Muito obrigada, pastor. Obrigada, Sueli. Até a próxima. Deus abençoe a todos. Deus abençoe você. Amém. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.